Solgeros. Oi, gente, que maravilha, né? Tudo bem com vocês? Que maravilha, né? O Festival Solgeros é uma realidade, é nosso, e você vê a importância que ele tem aqui para a cidade, para o estado. A gente fica muito feliz de ter autoridades, a gente fica muito feliz de ter a secretária de Estado, a secretária municipal, o prefeito, deputados, e a gente fica mais feliz ainda de ter, talvez, o maior geriatra pesquisador do Brasil, um dos maiores do mundo, que é o professor Emílio. E ele só não é o maior, porque o pai dele é o grande geriatra que o mundo tem que agradecer. Ele foi importante no começo da geriatria do mundo. Então, o professor Eukio é uma pessoa muito importante. E só para dizer, eu estava falando com o professor Emílio aqui, ele esteve em Londrina em 1998 na minha banca de defesa de mestrado. Eu fico muito feliz. Mas vamos lá, gente, vamos trabalhar, né? Vamos lá. Vocês vieram aqui para evitar a doença de Alzheimer. Vocês conhecem alguém com doença de Alzheimer? Todo mundo conhece, não é verdade? Todo mundo conhece. Vocês viram que está muito comum. Isso que o professor Emílio colocou, que a gente vive bastante, mas não tem a garantia de que vive bem, é por conta de uma das coisas da doença de Alzheimer. Tá bem? Vocês imaginam se todas as pessoas que tivessem vontade, disposição para participar dos Solgeros, tivesse cabeça para participar do Solgeros, não caberia aqui. O problema é que muita gente está adoecida. Pode ser que você tenha um irmão, pode ser que você tenha um marido, uma esposa, o pai, a mãe, com algum tipo de demência. Tá certo, gente? Tá certo? Tudo bem. Por que será que eles tiveram isso? Vocês perguntam? Vocês pensaram nisso? Por que essa pessoa que você conhece teve Alzheimer? Por quê? Será que foi azar? Será que essa pessoa não rezou direito? Não deve ser, né? Não deve ser, né? Será que foi por acaso? A gente sabe de algumas coisas. A gente sabe que existe uma chance da gente ter a doença de Alzheimer. Existe. Só que existe uma chance maior ainda da gente evitar a doença de Alzheimer. Sabiam disso? Então, vocês vejam que as pessoas que estão com a doença é que elas não foram escolhidas. Elas se comportaram, muitas vezes não conseguiram fazer com que o cérebro ficasse tão legal. Tá certo? Tudo bem? Você se preocupa com o seu joelho? Quem se preocupa com o seu joelho aqui? Você cuida do seu joelho? Cuida, caminha, não é verdade? Alguém aqui se preocupa em não engordar muito? Todo mundo. E a gente se dedica para não engordar muito, não é verdade? Né? A gente se preocupa com o nosso cérebro. Mas é isso que eu quero colocar na cabeça de cada um. Que o cérebro, essa coisa que está aqui dentro da cabeça, ele precisa de cuidado. E o cuidado vem do prefeito que estava aqui? Não. E da secretária que está aqui? Também não. O cuidado vem dessa universidade? Também não. Agora que a gente viu o grande pesquisador Emílio, a gente está com o cérebro garantido? Também não. Aonde eu quero chegar? Que este cérebro que você tem dentro da sua cabeça, tem um cara que cuida dele. Quem é? A gente mesmo. E como é que a gente cuida do cérebro? Quando a gente come pouca gordura, nós estamos cuidando do cérebro? Cuida. Opa!
sangue, e o sangue entope e o cérebro fica sem sangue. Então, a alimentação tem a ver com o cérebro. Isso quando o professor Emílio falou que aqueles países onde se vive bastante e de cabeça boa, tem muito a ver, gente, tem muito a ver com a comida. Então, quando você come coisa sem gordura, com mais verdura e mais fruta, você está cuidando do seu cérebro, tá certo? Quando alguém vai andar no Igapó, está cuidando para não ficar gordinho, não é verdade? Não é verdade? Quando alguém vai andar no Igapó, está controlando melhor o diabetes, não é verdade? E quando alguém está andando no Igapó, também está ajudando o cérebro. Sabia disso? Sabia disso? Que o cérebro gosta de quem caminha. E o cérebro gosta também de uma outra coisa importante, muito importante: sono bom. Sabia? Os estudos estão mostrando que quem dorme bem tem um cérebro bom. Sabiam disso? Aí você vai falar: doutor, eu tanto sei que eu tomo Rivotril. Alguém conhece alguém que toma Rivotril aqui? Um monte, né? Alguém conhece alguém aqui que toma Zolpidem? Um monte, né? Não é deste sono que nós estamos falando que ajuda o cérebro. É o sono natural. É aquele que depende do nosso investimento, da nossa organização. Então, gente, é muito importante cuidar do cérebro, também cuidando do sono. Sabiam disso? E a gente sabe que tem alguns remédios que atrapalham o cérebro. Atrapalha demais o cérebro. É verdade. Quando você começa a se entupir de remédio, porque agora as pessoas tomam remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para dar risada, não é verdade? Remédio para não ficar nervoso. Tem gente que fala: doutor, a minha mãe perdeu o irmão dela lá no interior de São Paulo, como é que eu faço? Que remédio ela tem que tomar para ela não sofrer? Ô gente, sofrer faz parte da vida também, não é verdade? Nós temos que cuidar dessa parte emocional, porque isto ajuda o cérebro também. Então, vocês vejam que nós temos que cuidar do joelho, do músculo, da barriga, da pressão, do diabetes e do cérebro. E a gente já falou que quem cuida do cérebro é a gente mesmo. Tá certo? Tudo bem? Tá, mas e a doença de Alzheimer, doutor? Tem ou não tem jeito da gente evitar? Nós conhecemos hoje os fatores de risco que tem a ver com Alzheimer. Tá certo? Você já viu falar? Quem tem mais chance de ter Alzheimer? É quem tem 50 anos ou quem tem 90 anos? 50 ou 90? Não dá a impressão, gente, que quando a gente vai ficando mais velho, a gente aumenta a chance de ter algum tipo de demência? Não é verdade? É verdade. Quando a gente chega próximo aos 80 anos, nós temos quase 30% de demência. Então tem um fator de risco. Quem mais viver, mais chance tem de ter. Mas alguém quer parar de viver por causa disso? Alguém quer parar de viver? Então essa não adianta mudar. Quem tem mais chance de ter Alzheimer? Homem ou mulher? Homem ou mulher? Gente, aí a natureza corrigiu, né? Porque a mulher já tem mais sapato, mais despesa, mais brinco, não é verdade? Mulher fofoca mais, não fofoca? E aí a natureza falou: então, é verdade, a mulher tem mais chance de ter Alzheimer. Mas dá pra gente mudar de sexo? Até dá, mas não adianta, continua com a chance de ter Alzheimer, tá bom? Então, ó, idade e ser mulher é um fator de risco. Tudo bem, gente? Tudo bem? E tem um terceiro fator de risco que eu não consigo corrigir. Sabe qual é? A história familiar. Mas não
basta ter uma parente. Doutor, eu tenho história familiar, tenho uma tia que não está muito boa da cabeça. Isso é história familiar? Não é, gente. A gente tem um pai que teve Alzheimer aos 90 anos, é história familiar? Também não é. É quando a gente tem mais gente na família, aumenta a chance da gente. Mas essas três coisas, história familiar, idade e ser mulher, a gente não muda. Vamos combinar da gente aprender o que a gente consegue mudar? Vamos! O que a gente consegue mudar? Por exemplo, eu sei aqui que metade de todos nós aqui temos pressão alta, não temos? Temos. Vocês daqui, ó, todo mundo com pressão alta. Só que eu tenho uma outra informação. Metade das pessoas que têm pressão alta não tratam bem a pressão alta. Essas pessoas têm mais chance de ter Alzheimer, sabia? Sabia? Então vamos colocar aqui o pessoal dos caducos aqui, ó. É o pessoal que não controlou bem a pressão, tá certo? Então controlar bem a pressão ajuda a prevenir a doença de Alzheimer. Quem é o primo da pressão? Parente da pressão? Que 1/4 tem, como é que chama? Diabetes. Diabetes. A gente sabe aqui que de cada 4, 1 vai ter diabetes. E quem não controlar bem o diabetes tem mais chance de estar entre o paciente, o pessoal esquecido ou o pessoal bom? Esquecido. Aqui estamos esquecidos. Vocês vão ser os esquecidos, tá bom? Tá bom? Aqui vai ter os esquecidos, ó. O pessoal da pressão alta não controlada, o pessoal do diabetes não controlado, e tem um outro primo. Quem é o terceiro? Colesterol. Mas vocês estão sabidos, hein, gente? Daqui a pouco eu vou falar que ser sabido é o jeito de evitar a doença de Alzheimer. Então, exatamente, o colesterol, quem controlar melhor o colesterol, vai para cá, para o grupo dos sabidos. Tudo bem? Então, nós já aprendemos 3 fatores que a gente consegue mudar: controlar bem a pressão, controlar bem o diabetes, controlar bem o colesterol. Tudo bem? Certo? Eu consegui prevenir ou não? Hã? Vamos tratar outras coisas? Eu não falei aqui que o cérebro não gosta de ficar borocochô. O cérebro não gosta de ficar desanimado. O cérebro gosta que a gente se anime. E tem uma doença que tira da gente o ânimo, a alegria, a vontade de viver. Como é que chama? Depressão. E a gente insiste em não tratar a depressão. Quem não tratar a depressão tem mais chance de ir para o grupo aqui, ó. Quem não tratar a depressão, vem aqui para o pessoal esquecido, viu, gente? Vem para o pessoal esquecido. Então, vamos tratar de, então já falamos, colesterol, diabetes, pressão e depressão. Tudo bem? Agora, a gente vai insistir em ser gordinho. A gente vai insistir em ser gordinho. O gordinho, gente, ele muda muita coisa. Ele muda colesterol, ele muda diabetes, ele muda pressão, ele muda a chance de ter até problema de câncer. E os gordinhos têm mais chance. Aqui estão os gordinhos. Mas a natureza é muito legal. A natureza é muito legal. Porque se o indivíduo mudar o jeito dele, ele vem para o sabido. Sabia? Isso! Se você controlar a sua diabetes, você vem para o sabido. Controlou seu colesterol, você vem para o sabido. Controlou o seu peso, você vem para o sabido. Tá certo? E a depressão também. Tá bom. Acabou? Acabou ou não? Não acabou. O cérebro precisa funcionar. Para que ele funcione, ele precisa escutar. Ele precisa escutar. E a gente sabe que tem muita gente, depois de uma certa idade, não escuta bem. E quem não escuta bem, não tem informação para o cérebro e atrapalha e aumenta a chance de ter problema de Alzheimer. Sabiam disso? E aí, o
que a gente tem de aparelho de ouvido na gaveta, não é verdade? Quem daqui tem um aparelho de ouvido na gaveta? Eu não acredito, não. Eu conheço muita gente que tem aparelho de ouvido, mas não usa, está na gaveta. Tá certo? Tá certo? Então, se eu não corrijo a minha audição, eu aumento o risco de ter a doença de Alzheimer. Tá certo? Isso é uma coisa importante. Mas o cérebro só depende disso? O cérebro depende de enxergar também. A gente também precisa cuidar da nossa vista para poder funcionar. Sabiam disso? Sabiam disso? Isso é uma coisa muito importante. Agora, tem um jeito de viver bem, de diminuir a chance de Alzheimer. Sabe qual é? Vem morar no Paraná. Não é verdade? Não é? Por quê? Porque a poluição aumenta o risco. E aqui no Paraná nós não temos poluição, não é verdade? Então, vem morar no Paraná que você vai ter menos chance de ter Alzheimer, porque a nossa poluição é muito menor. E a gente pode lembrar que a poluição depende da gente. Poluição, sujeira de rio é poluição? É poluição. E depende só do governo? Depende de cada um de nós, não é verdade? Sujeira de rua é poluição? É poluição. E depende de quem? E o que eu vejo de gente jogando papel no chão, o que eu vejo gente jogando latinha na rua, o que eu vejo gente nem lavando o quintal, nem arrumando o quintal para não pegar dengue. Mesmo assim, o indivíduo tem essa dificuldade. Não é importante? Então vamos lá. Nós falamos do diabetes, falamos do colesterol, falamos da hipertensão, falamos da obesidade, falamos do ouvido, falamos da vista, falamos o que nós falamos mais? Da depressão. Tem um problema aqui que o professor Emílio colocou para a gente aqui, que a gente sabe muito bem que aumenta a chance de ter Alzheimer. Olha só, ele falou que a solidão é um fator de risco maior até do que o cigarro. Olha que coisa importante. Ele mostrou isso. E a gente sabe que o relacionamento social diminui a chance de ter doença de Alzheimer. Sabiam disso? Sabiam? Então, assim, outro jeito de não ter Alzheimer vem para os solgeiros. Não é? Vem para os solgeiros que você diminui a sua chance de ter Alzheimer. E outra coisa, a partir dessa vinda, articula, fica amigo, faz o grupo das pessoas, para que a gente consiga a convivência, para que a gente tenha interação. Por quê? A gente sabe que a interação social faz muita diferença para a produção, a organização do cérebro. E a gente achava que era só porque a gente ficava mais animado. Não! A interação das pessoas muda biologicamente. Vocês viram que o professor Emílio falou que as pessoas que viviam com mais gente mudam o gene e dura muito mais o gene. Agora, nós estamos só pensando em coisa para ajudar o cérebro. Nós não estamos pensando? Pensamos em controlar o diabetes, hipertensão, colesterol, pensamos em ser magro, pensamos em controlar a depressão, em morar em um lugar que não é poluído, pensamos em não viver sozinho. O cérebro dá para a gente dar serviço para ele, gente? Dá para dar serviço para o cérebro? Dá ou não dá? Como, por exemplo? Como? Fazendo qualquer coisa? Cantando? Participando do grupo do Sesc? Isso eu tenho que decorar a música. Então, assim, uma coisa que é o fator de risco é exercício mental. Quando eu faço exercício mental, eu
saudável. Não é fantástico isso? É ou não é fantástico? E nós somos muito borocochô, não somos? Não somos borocochô? Quem daqui não tem preguiça de aprender a mexer no celular? Quem daqui não tem preguiça de aprender de ler alguma coisa? Quem aqui não tem preguiça de não, o SESC está oferecendo vaga para informática e a pessoa não vai? A UNAT oferece curso de línguas e a pessoa não vai. A UNAT lá na UEL, a gente tem lá curso, teatro, tem discussão, tem coisas que fazem tudo o cérebro ficar melhor e a gente não vai. Então assim, uma das coisas que a gente tem que fazer é o exercício mental. Então gente, ponham na cabeça uma coisa. Ponham na cabeça uma coisa. O envelhecimento vai trazendo para a gente chance da gente ter pepino. É verdade ou mentira? Verdade. E esses pepinos, eles dependem muito da maneira com que a gente lida com as coisas do dia a dia. Do jeito que eu como, do jeito que eu falo, do jeito que eu ando, do jeito que eu interajo com as pessoas, do jeito que eu olho para frente, do jeito que eu penso no futuro. Então, nós somos responsáveis por uns problemas relacionados ao envelhecimento. E o que a gente vai precisar, ninguém aqui acha que nós vamos envelhecer sem ter nenhum problema. Não, nós vamos ter, mas nós vamos ganhar junto com cada fio de cabelo branco, nós ganhamos a força de enfrentar pepino, que chama-se resiliência. É a força de enfrentar o pepino. E aí a gente consegue com isso chegar até o final. Vocês lembram que eu falei que a gente tem que chegar lá no cemitério em pé? A gente tem que chegar no cemitério com orgulho. A gente tem que chegar no cemitério com os novos, olhar para a gente e falar: você veja, que história bonita, é possível. Eu não tenho nem medo, nem vergonha, nem receio de envelhecer, porque esse é o jeito que Deus vai ter de me encontrar lá na frente. Tá certo, gente? Tá certo? Então, eu não tenho dúvida que a gente tem que sair daqui com a cabeça o seguinte: para que a gente tenha menos chance de ter a doença de Alzheimer, nós temos que ser ativo fisicamente, ativo mentalmente, ativo socialmente, ativo afetivamente. E faltou alguma coisa? Faltou, né? Ativo espiritualmente. Obrigado aí,